Que bom que você aceitou esse convite e nós podemos estar aqui nesse tempo para fazer uma rápida caminhada sobre esse tempo que transcorre da reforma até agora. Nós vamos juntos para tentarmos compreender como esse dia 31 de outubro de 1517 interfere na nossa vida hoje, como é que está sendo essa trajetória durante todo esse tempo. Eu oro para que o Espírito Santo possa nos dirigir, eu oro para que você seja abençoado, eu oro para que esse encontro seja transformador. Então vamos avançar. Nós temos a vida de Martim Lutero. A nossa conversa ela está baseada nesse ponto, porque nesse dia 31 de outubro, Martim Lutero ele dá início a uma reforma que vai desenvolver-se ao longo de alguns anos. Mas antes da gente entrar na reforma, eu preciso dividir a história para a gente nesse momento. Então você pega aqui, ó, até 476 você tem o período que é chamado da Antiguidade. E depois do século XVI, a gente tem o começo aí do Renascimento, ou melhor dizendo, o final do Renascimento. Então você tem um período entre o século V e o século XV. Isso é muito importante, porque esse período entre o século V e o século XV, esses 1000 anos, é chamado da Era das Trevas. Só que, para a gente pontuar a nossa conversa, as pessoas que viveram nesse tempo, elas não tinham essa visão da Era das Trevas. Isso foi construído já lá na frente por aqueles iluminados do Renascimento e as correntes que vão, os movimentos das histórias que vão acontecendo, foram eles que lá pelo século XVI, XVII, definiram esse período como a Era das Trevas. Isso é muito importante. Guarde bem essa informação, porque esse período onde a igreja, nesse período da Idade Média, o que aconteceu? A igreja tinha um poder hegemônico. Você vai perceber na nossa caminhada, uma daquilo que a gente recebe da reforma, que fica muito claro, é o fato de haver hoje uma separação entre o Estado e a igreja. Mas nesse período, nós tivemos uma influência muito grande da igreja sobre todos os reinos que existiram nesse tempo. Se você lembra dos filmes medievais, você vai ver sempre um sacerdote colocando a coroa na cabeça do rei. Então você percebe que esse poder divino caminhava muito lado a lado desse poder temporal. Então, o que acontece? Olha, na verdade, foi no século XVIII que esses conhecidos iluministas, eles colocaram esse período da antiguidade como Era das Trevas. Exatamente por quê? Porque tudo estava sob o controle e a influência da igreja. Tudo a ciência, as artes, tudo estava dominado pela influência da igreja. Então, vamos pensar aqui, ó, as artes, a política, a economia, a cultura, tudo estava sob a influência da igreja. Então, nesse período, aconteceram coisas terríveis. Nesse período, aconteceram coisas inomináveis. Perseguições, mortes, muitas mortes. Mas nós vamos entender o que Deus vem e opera nesse momento e faz uma mudança radical. Para esses iluministas, esse período da Idade Média, como eu já disse, foi considerado um tempo de escuridão e de sombras. Olha só, vamos lá. Dia 31 de outubro de 1517. Martim Lutero vem e vai à Capela de Wittenberg, na Alemanha, e coloca na Capela de Wittenberg
95 teses. Martim Lutero queria propor um debate. Na realidade, ele queria discutir com os teólogos da igreja essas 95 teses. Então, é aí que começa o movimento. Eu vou colocar para você aqui, olha só, essa primeira tese, olha o que ele diz. Ao dizer fazei penitência, Mateus capítulo 4, versículo 17, o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse uma penitência. Então, ele tenta argumentar, propor uma reflexão, propor um debate. A segunda tese que ele coloca nesse dia é: o Papa não pode remir culpa alguma, senão declarado e confirmado aquilo que foi perdoado por Deus. Portanto, não é o sacerdote quem perdoa, mas é o próprio Deus, o único que é capaz de outorgar perdão. Então você começa a perceber o que impacto isso produziu naquele contexto. Mas para a gente continuar o nosso bate-papo, vai escrevendo aí. Eu estou aí com você nessa toada para a gente caminhar junto. O que acontece antes disso? Nós estamos em 1517. Vamos voltar pouco menos de 100 anos. O que acontece em 1439? 439, 440, Gutenberg consegue criar uma máquina, criar um mecanismo onde ele consegue fazer de forma industrializada, de forma mecânica, ele consegue imprimir, ele consegue fazer livros. Isso é de vital importância para o que vai acontecer na vida de Lutero. Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho mais atrás. Por quê? Porque às vezes a gente olha para os movimentos na história e a gente pensa assim, tá bom, Lutero chegou lá em 1517 e colocou essas teses na Capela de Wittenberg, na Alemanha. Foi assim? É claro que não. Todo o movimento foi acontecendo antes disso, lá pelos idos de 1350, 1360, 1384, quando John Wycliffe morre. Ele, junto com o John Hus, esses dois sacerdotes, os dois foram martirizados. Para você entender o que John Hus declarou no dia do seu martírio, em 1415, John Hus foi morto, acusado de ser herege. Olha o que John Hus escreve. Diz a respeito do seu martírio. Ele diz assim: hoje vocês queimam um ganso, mas daqui a 100 anos um cisne surgirá que vocês serão incapazes de cozer ou de assar. 1415, John Hus é martirizado. 1517, Lutero publica as suas 95 teses na Capela de Wittenberg. Você começa a perceber que tudo aquilo que John Hus, que John Wycliffe, os dois São João, tá? Tudo que esses dois homens, eles insistiram, eles começaram insistindo na autoridade suprema das Escrituras. Para você pensar, olha, isso aqui, esse cânon, para John Hus e John Wycliffe, era a autoridade suprema. Então, você consegue perceber que pouco mais de 100 anos, essas ideias elas já estavam permeando. E John Hus ele foi muito mais além. Ele pregava, ele era um pregador popular, mas ele pregava não em latim, ele pregava na língua do povo, porque ele dizia: todos precisam ter acesso às Escrituras, todos precisam conhecer a Bíblia, todos precisam entender essa revelação. Então você entende que o que Gutenberg faz quando cria a imprensa, e o primeiro livro a ser publicado foi a Bíblia, se eu não me engano, na Vulgata, no latim. Quem é que lia latim? Havia escola para as pessoas irem?
os filhos da plebe iam estudar? Havia educação formal, como nós conhecemos hoje? É claro que não. Então, só os sacerdotes liam a Bíblia, só o clero tinha acesso à revelação. O povo não tinha acesso à revelação. Então, John Hus, em todos os seus ensinos, questionando as indulgências, questionando e já apontando a salvação pela fé. Então você começa a perceber que a ideia, ou seja, tudo isso aconteceu antes de Lutero. Antes de Lutero. E isso faz toda a diferença. Eles questionavam o celibato clerical, eles questionavam a autoridade do Papa, eles questionavam muitos dos aspectos que depois vão ser definidos e estabelecidos em Lutero. Eu acho que colocar isso para vocês faz todo sentido. Lutero, John Hus foi martirizado em 1415. Lutero nasceu em 1483. Então, tudo isso, 1483, numa cidade na Turinga, um lar muito religioso. Ele não era alguém, sabe, de uma família erudita. Um homem que trabalhava nas minas, mas a sua família tinha uma vida confortável. Vamos lá. Vamos então avançar. Olha só, 1517, Lutero escreve as suas teses. 1512, Lutero se torna professor na Universidade de Wittenberg, na Alemanha, e ele começa a ensinar a respeito da Bíblia, começa a ensinar Romanos, começa a ensinar sobre Gálatas, e isso começa a fazer com que Lutero tenha um novo entendimento. Ele começou a mergulhar nas Escrituras, ele começou a ler Romanos, ele começou a ler Gálatas, e isso fez com que Lutero tivesse um entendimento que é divergente de sua época a respeito da justiça de Deus. Então, Lutero vai mais fundo e nos declara que ela não era simplesmente uma expressão da severidade de Deus. É Lutero quem traz para a gente que a justiça de Deus é uma expressão do seu amor. Então, você começa a perceber que todo esse ensino, ele destoa. Você veja como é que a igreja vendia indulgências, como é que as pessoas eram tratadas, como as pessoas viviam. De todo esse pensamento da reforma é que está as sementes do que nós chamamos de direitos humanos hoje, da dignidade da pessoa. Vocês estão pensando que essas construções vieram de onde? Isso veio do éter? Veio do vazio? Veio de Marx? Não. Lutero, a reforma, ela tem um ponto muito, muito importante. Porque Lutero estava protestando porque ele queria ver estabelecido uma reforma religiosa. Só que muito mais do que uma reforma religiosa, Lutero trouxe uma transformação, uma ruptura. O que Lutero iniciou trouxe um cisma para dentro da igreja, trouxe uma divisão. Só que essa divisão não foi provocada por uma estrutura de poder. Muito pelo contrário, Lutero provoca, tanto que depois você vai ver o movimento de contra-reforma da Igreja Católica, você vai ver vários catecismos que foram feitos, por exemplo, o Catecismo Maior de Westminster, que foi publicado em 1648, na Inglaterra. O que esse catecismo propõe? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Então, esse catecismo, ele vem a reboque da reforma, ou seja,
impulsionado pela reforma e diz que o sentido da vida não se resume apenas à existência humana. Então ele traz um sentido de propósito, um sentido de identidade muito maior. Todo esse desenvolvimento teológico não aconteceu do vazio, minha gente. Não veio do nada, veio de todo esse movimento de voltar do homem para as Escrituras, de fazer com que o homem pudesse enxergar a vida de uma outra perspectiva, ou seja, o homem se torna portador de dignidade, mas essa dignidade lhe foi conferida por Deus, pelo Eterno, o Criador de todas as coisas. Mas em toda a argumentação de Lutero, fica muito claro que é a natureza pecaminosa do homem, é essa natureza que faz com que ele não consiga atingir esse lugar. Por isso, o homem precisa de redenção. Romanos 1, versículo 17. Mas o justo viverá pela sua fidelidade. Você consegue perceber que eu posso até adiantar um pouquinho aqui, eu tenho tanta coisa para falar para vocês, mas eu não sei nem se eu consigo sintetizar. Meu esboço aqui tem 13 páginas, mas não vai dar nem perto para a gente falar tudo isso, porque eu acredito que eu vou parar antes, porque não dá. Isso aqui vai ficar muito longo. Eu quero apenas bater um papo com vocês para te dar alguns elementos para você pesquisar e para você começar a avançar. Então, quando você pega esse estabelecimento, esses ideais que vão sendo construídos por esses próximos 100, 200 anos e que arrasta a gente até hoje nessa compreensão de que o nosso valor, de que a nossa existência, ela é corroborada, ela está alinhada com o propósito de Deus, de, por meio da sua revelação e autoridade, nos conduzir no nosso cotidiano, muito mais do que a gente possa imaginar. Para você ter uma ideia, qual era a língua falada no culto? Latim. Agora eu pergunto para você, as pessoas que iam ao culto conseguiam entender? Lembra do eunuco da rainha de Candace, que caminhava lendo na sua carruagem, lendo o profeta Isaías, e Deus transporta Filipe no tempo e no espaço, no livro de Atos, e faz com que Filipe caminhe, corra do lado do eunuco e pergunte: entendes o que lês? Aí o eunuco pergunta: mas ele está falando dele ou de algum outro? Como é que termina esse encontro? O eunuco pergunta para Filipe: eis ali a água, o que impede que eu seja batizado? Aí eu quero que você entenda que nesse período de 1000 anos, que é considerado uma era de trevas, depois que Constantino, 476, final do Império Romano, você vai ver Constantino, antes disso, estatizando a igreja, ou seja, tornando o cristianismo a religião oficial do Estado. É disso que eu estou falando. Você vai perceber que a igreja ali, ela começou a se desintegrar, ela começou a se desviar, ela foi caindo. Por quê? Por quê? Porque era preciso discipular o povo. Mas isso se perdeu. Por quê? Porque quanto menos entendimento um povo tem, mais dominado ele é. Por isso que o que as pessoas tinham em relação à fé era medo. Elas estavam vendo as pessoas serem mortas por causa das suas heresias, que na realidade muitas vezes não eram heresias, é que os ensinos e aquilo que estava sendo descoberto aonde?
Martim Lutero era professor onde? Na universidade, na cátedra de Wittenberg. John Hus também era professor universitário. John Wycliffe também professor universitário. E aonde que havia essa erudição? Não havia escola pública. Eram as universidades que eram os berços desses sacerdotes que lecionavam, que estudavam, que detinham o conhecimento. Então a ciência estava ali, ó, as coisas estavam efervescentes. Então você pega um povo que foi disciplinado no primeiro século, a igreja primitiva, nos primeiros 2 séculos da história da igreja, nos pais da igreja, na formação de tudo aquilo que a gente tem de referência da manifestação de Jesus, você vê que isso vai se perdendo ao longo de 1000 anos. Aí Deus pega um cara chamado Martim Lutero, ele começa a ler o livro de Romanos e simplesmente constrói um caminho. A reforma começa em 1517. Lembra que eu falei? Você sabe quando começou o Renascimento? Renascimento tem os seus primeiros vislumbres em 1350. Então todos esses movimentos eles vão se sobrepondo. Não começa um e termina o outro. Eles começam um dentro do outro. E aí você começa a perceber toda essa transformação que a reforma traz até hoje. Hoje, você e eu fomos beneficiados pela reforma. Por quê? Você sabe por quê? Por que as pessoas precisavam ser alfabetizadas? Porque o período da reforma trouxe uma efervescência. Lutero começou a pregar na própria língua do povo, em alemão. Os sacerdotes, então, aí você vai ver Zwingli, você vai ver Calvino, você vai ver toda uma construção, e isso vai fazendo com que o povo começa a ter acesso ao estudo. Então a necessidade de fazer com que as pessoas leiam a Bíblia gerou a necessidade de se criar ensino. Então as pessoas começaram a ser alfabetizadas, as pessoas começaram a ser treinadas e as pessoas começaram a ler a Bíblia, começaram a se instruir. Então toda essa construção de ensino público é um benefício da reforma. Então você vai concordar comigo que tem algumas coisas muito importantes que eu preciso finalizar esse nosso bate-papo falando disso. Eu me propus a fazer um bate-papo de meia hora. Eu espero que dê e que eu não seja provocado por vocês para fazer disso aqui uma série. Em nome de Jesus. Vamos lá. Vamos lá. Lutero, em termos espirituais, ele começou um movimento. E eu só preciso dizer isso para você aqui antes de entrar nessa toada. Primeiro ponto central, a centralidade da Bíblia. Os reformadores, John Wycliffe, Lutero, Calvino, Zwingli, descobriram ou redescobriram que a Bíblia era um livro fundamental para a humanidade. Traduziram a palavra de Deus para o inglês, para o francês, a partir da Vulgata. Depois, nós temos hoje uma Bíblia em português. Então, eles afirmaram que a Bíblia é o padrão ético da fé. Isso faz toda a diferença. Então, vamos lá. Os 5 pilares que você já está cansado de saber, mas eu vou tocar nisso aqui porque é fundamental. Solo Deo Gloria. Aí você vê Soli Deo Gloria. Você vê como é que isso está em quê? Em latim. Então, a glória só deve ser dada a Deus. Isaías 42, 8. Deus não divide a sua glória com ninguém. Reafirmamos que como a salvação é de Deus, realizada por Deus, Ele é e ela é para a glória de Deus, devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver a nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória. Então, nós não podemos dar glória a ninguém mais. Então você veja, olha só, lembra do que eu falei lá no começo,
que você deveria segurar na mão aquela informação lá dos iluminados do século XVIII, século XVII? O que eles disseram a respeito dessa era? Que ela foi uma era de trevas, que a igreja produziu uma era de trevas. Mas se você estudar tudo o que aconteceu nesses 1000 anos, você vai descobrir que muitas coisas maravilhosas também aconteceram. Então você começa a perceber uma intenção já do século XVIII e vem crescendo, crescendo, crescendo. Olha, se nós chegamos aqui, foi por causa disso aqui. Isso aqui trouxe uma grande e fundamental contribuição. Então nós devemos dar glória somente a quem? A Deus, não é? E o que a gente está vendo hoje no mundo? Todos os iluminados, lembra esses iluminados que a gente vê por aí hoje no Brasil? Eles querem afastar você de quê? Da Bíblia. Olha, não pode ler a Bíblia na escola, olha, não pode ler a Bíblia no Congresso, há uma separação entre o Estado, é claro, mas o Estado é laico, o Estado não tem religião. O fato do Estado não ter religião não significa que nós não tenhamos liberdade de exercê-la plenamente. E a gente sabe que tudo aconteceu porque houve uma volta das pessoas para a Bíblia. Então, foi a Bíblia que trouxe luz. Por quê? Porque o salmista deixa muito claro no Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então você começa a entender que a única forma de você glorificar a Deus é se você voltar-se para um relacionamento com Ele. Mas toda a construção do mundo que a gente está vendo hoje, essa iniquidade que cresce de uma forma desenfreada, isso aqui é o único caminho que a gente tem para trazer o homem à centralidade da vida. Com todo desenvolvimento que nós tivemos desde do ano zero da era cristã com Cristo e desde os 4.000 anos antes, o homem hoje está melhor do que o homem da Idade Média? Ou as mesmas coisas que aconteciam nos cultos ao deus Bacon não estão continuando a acontecer hoje? Às vezes até a olhos vistos. Então você vai dizer que o homem melhorou? Que o homem evoluiu? Muito pelo contrário. Você vê hoje a gente com problemas sérios, problemas crônicos de abusos sexuais, de crianças sendo exploradas, de mulheres sendo vendidas, uma total perversão da sociedade e os iluminados dizendo, olha, a Bíblia tem que ser tirada, nós temos que deixar de ser uma sociedade pautada pelos valores judaicos cristãos. Chegam até uns desequilibrados que dizem que a Bíblia precisa ser reeditada, reinterpretada. Negamos e passamos a glorificar a Deus. Ele é o centro. Nós negamos que, de fato, você não pode glorificar a Deus. Irmãos, preste atenção. A nossa vida existe para esse fim, um relacionamento com Deus. Por isso, esse primeiro pilar da reforma, somente a Deus devemos dar glória. Ele não divide a glória dele com ninguém. Jesus Cristo morreu morte de cruz, ressuscitou, está assentado à destra de Deus Pai. Os 24 anciãos, os 12 líderes das tribos de Israel, mas os 12 discípulos de Jesus, segundo a revelação de Apocalipse, estão 24 horas diante do trono, glorificando a Deus e a Jesus. Tem algum outro mediador? Tem alguém que mereça ser adorado? Tem alguém que mereça ser celebrado? Muito menos o sacerdote do Estado, porque a gente está vivendo um tempo em que o Estado está se tornando uma divindade que quer ser celebrada, que precisa ser reconhecida, que tem que ser enaltecida. O segundo pilar da reforma, somente Cristo. Reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória de Cristo, do Cristo.
o Verbo encarnado de Deus, porque a sua vida sem pecado. Jesus Cristo veio em carne, é a expiação suficiente para que o homem seja tornado justo e reconciliado com Deus. Nós refutamos a ideia de que o homem possa produzir qualquer tipo de obra que mereça salvação. Não tem jeito. Galera, não tem jeito. Cristo é suficiente para nos trazer de volta. Quando você ia lá na Idade Média, o pessoal estava dizendo que a obra de Cristo, a igreja dizia que a obra de Cristo não era suficiente. Que a igreja, que o homem para alcançar a Deus precisava de dezenas de mediadores, a começar por Maria, que tem o seu lugar, a sua dignidade, o seu valor. Insubstituível. Mas a adoração e toda a glória pertence a Deus. Um outro ponto, e aí você começa a perceber como a coisa vai sendo definida, como a coisa vai ficando estabelecida, somente a fé. Eu quero reafirmar para você que a justificação é somente pela graça. Entenda por intermédio da fé, por causa de Cristo. Então, a mediação, a salvação, a justificação, ela acontece pela fé na obra redentora de Cristo. Ponto. Quando a gente entende isso, que o justo vive da sua fidelidade, esse frade agostiniano, ele destronou todo dogma proclamado até então de que o homem colaborava e cooperava com a sua salvação. Por isso que ele precisava comprar as indulgências, por isso que ele precisava da penitência, por isso que ele precisava se penitenciar para encontrar remissão, salvação do pecado. Cristo fez o sacrifício suficiente. A obra de Cristo na cruz, ela é suficiente. Não há necessidade de outra coisa, porque Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem. O quarto pilar da reforma. Reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus pela obra da graça. Então, a graça é uma obra sobrenatural do Espírito Santo que nos leva para Cristo. Quando Deus olha para o meu pecado, para o seu pecado, ele olha para o sangue derramado de Cristo e por causa do sangue de Cristo, nós somos aceitos de forma substitutiva. O sangue de Cristo substitui o meu sacrifício. Pecado gera morte. Então a única forma de remir um pecador é se ele morrer, mas o sangue do pecador é impuro. Então nós precisamos de alguém sem pecado para morrer em nosso lugar, e foi o que Jesus Cristo fez. Então você descobre que Lutero publicou as suas teses, começou a reforma em 1517. Desde o século XI, as indulgências, a comercialização da fé foi intensificada. Peregrinações, procissões, tudo isso era feito para que as pessoas pudessem encontrar a salvação. Subir a escadaria, pagar promessa. A obra de Cristo é suficiente. Por isso que somente devemos dar glórias, somente podemos dar glória a Deus. O sacrifício de Cristo é suficiente. A justificação é pela fé. Você alcança mediante a fé, obra da graça de Deus. E a última e mais importante contribuição, a Escritura é inerrante. Nas Escrituras Sagradas
não há mescla de erro, não há nenhum ponto fora do lugar. Ela é a única fonte de revelação, ela é a única fonte capaz, a única coisa que pode constranger a consciência. A Bíblia é tudo que eu e você precisamos para sermos salvos. Ela é o padrão de ética, ela é o padrão de moralidade, ela é o padrão para que eu e você andemos na verdade revelada. Por isso que quando você olha para as Escrituras, eu estou aqui fazendo uma conversa com vocês, que já está quase na hora de acabar, já falei demais. Você está percebendo que eu não estou falando textos bíblicos, porque a minha proposição nesse momento não é fazer uma defesa bíblica da reforma, mas é mostrar para você o que a reforma, o que aquilo que Deus fez na vida de Lutero e todo o desenvolvimento, todo o desenrolar desse tempo traz para a gente. Então a gente percebe que toda essa construção da dignidade humana, toda essa construção do ensino, do estudo, se você olhar para a história do Brasil, você vai entender como nós mesmos, batistas, contribuímos para o processo educacional dessa nação. Como a igreja contribui para o avanço da sociedade de uma forma inestimável. Mas todos os dias você vê alguém tentando dizer exatamente o contrário. Agora eu vou voltar ao começo para terminar. Por que esses iluminados querem afastar você dessa palavra? Por que o mundo hoje quer romper? Porque nós estamos vivendo o humanismo. É o homem no centro de todas as coisas. Aí você vai lá em Mateus 24, 12. O que você vê? E por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É muito interessante, irmãos, como essa palavra ela é atual. Como essa palavra ela tá presente na nossa vida hoje. Jesus, no capítulo 18 de Lucas, ele conta uma parábola. Olha só. Ele conta que tinha uma viúva que sempre procurava um juiz que julgasse a sua causa. E por algum tempo esse juiz não a quis atender. E ele não temia a Deus e não tinha respeito por ninguém. Porém, essa viúva o incomodava de uma forma diligente. Julgue a minha causa, para não acontecer que por fim venha molestar-me, né? Ele ficou incomodado. Porém, como esta viúva fica me incomodando, as palavras do juiz, vou julgar a sua causa para não acontecer que, por fim, venha molestar-me. Ele estava com medo de sofrer alguma ação da viúva contra ele. Então diz o Senhor, ouça bem o que diz esse juiz iníquo. Se Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Então você consegue entender que todo esse contexto de injustiças gera iniquidade. O coração das pessoas está deixando de crer. E por causa das pessoas deixarem de crer, o amor está se esfriando. E a iniquidade, o mal, está crescendo de uma forma geométrica. Então você entende que nós precisamos voltar à reforma, nós precisamos voltar as nossas vidas para os valores de Deus, para essa palavra, e por meio dessa palavra a gente encontrar a vida. Por que a gente está tão frio? Por que a gente está tão desesperançoso? Eu quero propor a você somente uma coisa: o justo viverá por sua fidelidade. Então, nós não podemos retroceder. Lucas 9:62 diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás
não é apto para o reino. Então eu quero te convidar a ler a sua Bíblia, a meditar nessas escrituras, e você vai entender como nós continuaremos avançando a partir dessa revelação. Beijo no coração. Eu estou aqui junto com você. Você já viu que eu gravei, ó, hoje é quinta-feira, dia 31 de outubro. São 18 horas e 11 minutos. E eu estou terminando de gravar essa palavra, porque eu sei que gravando eu conseguiria manter o meu foco em tudo aquilo que eu queria transmitir para você. Se eu estivesse fazendo ao vivo, eu ia estar olhando para o que vocês estão escrevendo. Então eu estou aqui agora escrevendo com vocês. Nós estamos juntos. Porque realmente, esse dia 31 de outubro, ele trouxe um avanço para a humanidade. Porque fez o homem voltar de verdade para as Escrituras. E hoje nós vemos o benefício de tudo que essa palavra tem transformado no mundo. Fica firme, não desista, porque o Senhor nos fará justiça. Beijo no coração. Escreve aí, vamos juntos. Vamos terminar essa noite orando. Papai, muito obrigado, porque eu e meus irmãos podemos confiar na tua revelação. Muito obrigado, porque o Senhor levantou tantos homens que deram a sua vida para que esse evangelho pudesse chegar até nós hoje. E nós queremos dizer para o Senhor, papai, nós não vamos desistir. Muito obrigado. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe rica e abundantemente.